Então, olha só, aqui eu estou numa página de teste aqui, eu só dei um import aqui do NumPy e eu queria mostrar para vocês algo bastante interessante sobre orientação de objetos, orientação a objetos em Python. Basicamente, quando a gente faz um programa que tem instruções seguidas umas das outras, assim, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, A recebe 2, aí B recebe 4, aí C recebe A mais B, e assim por diante. Né? Isso daqui a gente chama de programação estruturada, né? Porque a gente sabe que o programa ele vai começar aqui em cima e ele vai terminar aqui embaixo e ponto, acabou. Isso aqui é linguagem estruturada, né? Lógico que vocês são muito mais capacitados do que eu nessa área, então pode ser que vocês tenham visto algum outro nome mais técnico para isso, mas eu conheço isso como programação estruturada ou linguagem estruturada. Tem um outro tipo de programação que a gente faz, que é a programação orientada a objetos, né? E aí a coisa muda um pouco de figura, porque o programa ele não vai ter um fluxo direto, assim, tipo, começa na linha um, termina na última linha do código. O programa ele vai ter um fluxo onde você vai ter coisas na memória que a gente chama de objetos, e esses objetos, eles além de guardar informações, eles trocam mensagens entre si, né? E essa troca de mensagens é o que vai fazer o programa o que vai fazer o programa acontecer, na verdade, né? E aí a gente tem como criar o objeto da forma como a gente quiser. Então eu vou começar a criar um objeto que seja como que eu vou explicar para vocês? Que seja um objeto que ele vai começar só como um container de dados, ele vai só começar como um encapsulador de dados, mas é um encapsulador um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque se eu pensar num array, por exemplo, se eu for fazer uma lista, por exemplo, vou fazer aqui my list recebe 2, 3, 4, por exemplo. Não dei nem print nela, né? Aqui, ó. Print. Isso aqui é um container de dados, né? Os espaçamentos está tudo errado aqui. Mas isso aqui é um container de dados. Ó. Nessa lista eu consigo guardar vários dados. Isso aqui em C a gente chama de array. Em Java também a gente chama de array. E em Python a gente chama isso aqui de lista porque ele tem uns objetos, umas formas diferentes de guardar dados aí. Mas isso daqui é um container de dados indexado, né? Quer dizer, se eu quiser acessar a posição onde está o 3 aqui, essa é a posição 2 da minha lista, né? A contagem começa em 0, então eu vou ter a posição 0, 1 e 2. Quando eu der o print da posição 2, aí eu vou pegar exatamente o 3 aqui. Ó. Isso pode ser bom para algumas aplicações, mas para outras aplicações isso pode não ser seguro em termos de código, né? Porque pode ser que eu tenha lá um array e em uma parte desse array aí, em uma posição específica desse array, eu vou guardar, por exemplo, um endereço de IP de uma máquina que eu quero acessar. Beleza. Por algum motivo eu modifiquei esse array, eu fui fazer um for nesse array aí, peguei e modifiquei essa posição onde tinha o IP aí. Porque ela é muito fácil de acessar, ela é indexada, uma hora você vai cair no índice dela e você vai alterar esse IP. Ferrou, você nunca mais acessa a máquina, você perdeu o endereço da máquina principal lá que você ia acessar e não tem mais como recuperar. Lógico que é um exemplo bem simples, mas para vocês verem que essa maneira de indexar aqui a variável, essa maneira de acessar as posições através de um índice aqui, pode não ser uma maneira muito segura, pode ser uma maneira difícil de acessar, né? Em Python especificamente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é específica do Python, que você consegue fazer esse índice aqui, você consegue criar um container de dados onde os índices têm nomes, né? Então eu conseguiria fazer algo que eles chamam de dicionário no Python. Ele tem vantagens e desvantagens, né? Mas é só para vocês conhecerem mesmo. Então, meu dicionário aqui, ele vai receber as entradas. O índice aqui vai ser, o índice no caso do dicionário a gente chama de chave.
né? Então a chave A vai ter o valor 100, a chave B vai ter o valor 200 e a chave C vai ter o valor 300. Beleza. Aqui acho que ele está pedindo algum espaçozinho, alguma coisa assim. É um espaçozinho só aqui. Só para não ficar essas cobrinhas chatas aí. Beleza. Se eu for dar o print nele, ó. Isso aqui para o Python é um dicionário, né? Então a chave A tem o valor 100, B 200 e C 300. E eu posso dar o print em uma posição específica. Então nesse dicionário aqui, se eu acionar a chave B, por exemplo, olha só, eu uso a mesma notação de índice, né? Então eu estou indexando a variável e eu estou acessando o valor 200 aqui, ó, certo? Então, aqui o que acontece, ó, aparece 200 lá. Eu indexei com algo que não é um número, né? É algo que é uma chave. Então você tem pares, sempre pares, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Qual que é a desvantagem do dicionário? A desvantagem é que eu posso criar outras chaves, né? Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, myGeek. E eu vou criar uma chave aqui que se chama PUC. Recebe, sei lá, 2000, certo? Dá um ponto e vírgula aqui. Ah, não precisa de ponto e vírgula. Tá doidão. E vou dar um print nesse. Aqui ele precisa acho que de duas linhas aqui em cima, certo? Não. Aqui ele só está dizendo que eu poderia ter feito isso aqui de uma vez só, mas eu não quero. Então olha só, fazendo isso daqui, ó, eu literalmente criei uma nova chave e coloquei um valor nessa chave aqui, ó. Então eu posso, a desvantagem do dicionário é que se um campo não existe aqui, eu posso simplesmente criar esse campo do nada e colocar o que eu quiser. Então imagina que você criou lá, você está usando dicionários para criar alguma coisa específica e aí primeiro que você tem total liberdade de alterar os valores da chave aqui sem nenhum problema. Então, por exemplo, imagina que essa chave aqui não fosse B, fosse uma chave password, por exemplo. Eu não consigo encapsular isso daqui, né? Eu não consigo deixar ela oculta para eu acessar através de uma outra, ainda vou chamar de função por enquanto, mas de uma outra função que permita que isso aconteça ou não, que tenha algum método de autenticação para que isso aconteça. Então eu consigo alterar isso daí, eu consigo apagar essa chave daí, eu consigo criar novas chaves aqui sem problema nenhum. Essa é a desvantagem do dicionário porque ele é muito flexível. Mas a gente gostaria de ter uma estrutura de encapsulamento de dados aqui, onde eu conseguisse ter campos e cada campo tem um valor específico. Para fazer isso, eu vou criar algo que a gente chama de classe, né? O que é a classe? Só para vocês terem uma ideia bem superficial. A classe, ela é uma forma, vamos dizer assim. E essa forma, ela vai ser a forma que vai ajudar a produzir objetos, que a gente chama de instâncias da classe, né? Então a classe é como se fosse uma forminha, e essa forma vai dizer qual que é o formato do objeto que eu vou criar. Então, eu vou criar uma classe aqui, por exemplo, aqui ó, class, é minúsculo? É minúsculo. E essa classe, ela vai ser uma classe que representa para mim um círculo. Então a minha classe vai se chamar círculo, sem acento. Beleza. Minha classe círculo está aqui. Eu vou começar a definição dessa classe. O que representa um círculo para mim? Eu posso dizer que meu círculo ele tem uma variável que é o raio. Então eu vou chamar R aqui de raio. E eu posso ou não fazer um type hinting aqui, quer dizer qual é o tipo da variável. Eu vou dizer aqui porque eu acho que o código fica bem melhor. Então R para mim vai ser um float, beleza? Então eu tenho esse círculo e esse círculo tem um raio aí que é um float. Beleza, fim de história. O que acontece? Eu consigo, e aqui é importante vocês saberem o seguinte, depois que eu quebrei duas linhas aqui depois da classe, ó, eu saí da definição de classe. Então a minha definição de classe começa aqui, ó. Eu vou ter o início
da definição da classe. E aqui eu vou ter o fim. Ele vai reclamar porque o comentário está ali. Fim da definição da classe. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essas duas linhas aqui, para ele parar de dar esse negócio e pronto. A minha classe, a definição da minha classe está aqui dentro, ó. Isso é algo que em um programa em Python a gente consegue fazer, se eu fosse para o Java eu não conseguiria fazer. No Java, cada classe tem um arquivo específico só para ela. Tá? Aqui no Python eu consigo criar uma classe aqui e continuar e bater código aqui, executar e vai funcionar, que é uma beleza. O Python tem essas vantagens. Né? Então eu tenho uma classe círculo aqui, ó. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso agora instanciar um círculo. Então eu vou criar uma variável aqui fora da classe, agora eu já estou rodando o código normal, circ1 recebe círculo. E aí quando eu chamo essa classe, eu tenho que colocar esses parênteses aqui, ó. Beleza. Então, circ1 recebeu círculo. Beleza. Olha só, ele está dando um aviso aqui que ele espera duas linhas em branco aqui. Mais uma aqui. Pronto. Aí ele para de incomodar. Então, eu criei um círculo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Repara que esse círculo, ele tem um campo interno que é o raio, né? Então, eu vou fazer assim, ó. circ1, nossa senhora, circ1.r, tô acessando esse raio, eu vou colocar o valor de 10 aqui, ó. Beleza. E aí eu posso, agora a gente pode fazer algumas coisas para testar. Por exemplo, se eu dar um print nesse circ1 aqui, ó, vocês vão ver que esse print é horroroso. Ele vai dar um endereço de memória para você. Olha lá. Ele fala aqui, ó, um objeto do tipo círculo. Então, beleza, criamos a classe, tá tudo bonitinho aqui. Na posição de memória, blá, 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 blá. Aqui. Beleza. Se eu der um print do circ1.r, ele tem que me mostrar esse 10 aqui. Certo? Opa, aqui. Que eu coloquei. E tá lá o 10. Então, beleza. Eu posso colocar mais dados aqui. Eu posso colocar o seguinte. Eu posso dizer assim que o meu círculo ele tem um raio, mas ele vai ter uma posição de centro também. Então, ele vai ter o x do centro, que vai ser um float. E ele vai ter o y do centro, que também vai ser um float. Beleza. Então, eu estou colocando dados aqui dentro do círculo. Ó. Repara que se eu der o print no meu círculo aqui, ele vai continuar sendo uma posição de memória qualquer aqui. Mas agora eu posso colocar dados aqui, ó, circ1. Ó, já tem aqui, ó, tá vendo? XC, YC. O XC vai receber 2. Não precisa do ponto e vírgula. É memória muscular esse ponto e vírgula, já viram, né? E o circ1.yc vai receber 3. E aí eu consigo dar esses prints aqui, ó. circ1.r, circ1.xc e circ1.yc. Eu consigo, ó lá, dar esses prints todos aqui, ó. O circ1, o raio é 10, o xc é 2, o yc é 3. Está tudo guardado aqui na minha variável círculo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um outro círculo aqui, ó, que vai ser o meu círculo 2. Circ2. O raio dele vai ser 7, a posição do centro dele vai ser x igual a 0 e y igual a 0 também. Vamos pôr y igual a 0.1 só para a gente diferenciar. E eu vou dar esses prints aqui que eu dei para o círculo 1, eu vou dar para o círculo 2 também. Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Copia aqui, cola aqui. 2, 2, 2 e 2. Então, aqui. Executei esse código. Eu não mudei aqui, né? 2, 2 e 2. Pronto, assim. Então, o círculo 1 está nessa posição de memória. Repara que as posições de memória são diferentes, então esses objetos são diferentes. O círculo 1 tem raio 10, x2 e y3. E o círculo 2 tem raio 7, x0 e y1. Repara que os dois aqui, ó, eles foram definidos como círculos. Eu tenho o círculo 1 e o círculo 2. A forma, né? Quem me diz como é essa classe círculo aqui, ó? Quem me diz esse tipo de classe
vai ser justamente, né, quem me diz como que vai ser o objeto, na verdade, os campos que esse objeto vai ter, quem me diz é justamente isso daqui, ó. É justamente a classe. Então, quando eu crio a classe, eu já crio um objeto que tem esses 3 campos aqui. E aqui a gente só está preenchendo o valor desses campos aqui para a gente poder plotar lá bonitinho. Beleza. Só que você pode ter coisas aqui que são específicas de um círculo, certo? Por exemplo, área, diâmetro, a circunferência, são características específicas do círculo e são características que eu consigo calcular basicamente utilizando esse R aqui, ó, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, eu vou deixar essas coisas aqui, eu vou fazer agora, só os prints que eu vou tirar aqui, porque a gente vai modificar aqui. Eu vou criar agora algumas funções que são funções aqui que pertencem a esse objeto círculo aqui, ó. Que quando eu chamar essas funções nesse objeto, essas funções vão usar os dados do objeto para retornar resultados para mim. Elas podem usar só os dados do objeto ou elas podem usar parâmetros externos também, aí você escolhe, né? Mas eu vou criar uma função aqui. E quando a gente cria uma função dentro de uma classe, a gente chama essa função de método, tá? O nome passa a ser método. Por quê? Porque ele é uma ação que um objeto executa. Então, eu vou criar um método aqui, por exemplo, que vai chamar área. E é igualzinho a declaração de função. Então, def área. E aí, quando eu abrir o parênteses aqui, ó, ele já vai colocar automaticamente esse self aqui. E eu já vou explicar para vocês o que é esse self aqui, ó. Porque o que acontece? Até vou rabiscar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Opa, calendário não. Para vocês entenderem melhor. Quer ver? Eu crio no meu programa uma classe, certo? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu criei uma classe. Aqui. Criei a classe. Isso é uma classe. Essa classe vai ser a classe círculo. Então ela vai ter aqui os parâmetros. Eu vou ter o parâmetro R, né? O parâmetro XC e o parâmetro YC. Beleza, essa é a minha classe círculo. Eu vou usar ela como uma forma para criar objetos. Então, isso daqui é uma definição que está acima do nível de execução do meu programa. Ela tá aqui, ela é uma definição formal do meu método. Do meu método não. Da minha classe. Beleza. Aqui embaixo eu vou para execução. Eu vou até fazer de azul a execução. Então lá na execução eu vou fazer o seguinte, falar, olha, a minha variável circ1, ela vai receber um objeto círculo. Então a minha variável circ1 vai receber um objeto círculo. Esse objeto aqui, ele vai ter exatamente a mesma forma da classe, né? Só que agora ele é um objeto. Então, objeto círculo. E aí ele vai ter as definições dele. Então eu vou ter raio igual a 10, xc igual a 2, yc igual a 3. Certo? Repara que aqui não tem valor. Aqui tem valor. Então esse é um objeto círculo. Se eu quiser criar um outro aqui, ó, vou criar o círculo 2. Eu vou usar a mesma forma para criar um novo objeto. Então usei a mesma forma aqui, criei um novo objeto. Ele também vai ser um objeto círculo. Beleza? E esse objeto círculo vai ter um raio igual a 7, um xc igual a 0 e o yc igual a 0,1. Beleza. Então repara que são dois objetos que estão na memória e são dois objetos desvinculados. A única semelhança entre eles é que eles foram feitos com a mesma forma, mas são dois objetos diferentes que estão lá na minha memória. E por enquanto, eles só têm variáveis internas aqui, eles só são um container de dados para mim. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar na minha classe
uma definição de método, né? Então aqui são os atributos que a gente chama, que são as variáveis que estão lá dentro, o que vai guardar valores. E aqui embaixo a gente vai criar os métodos, que são nada mais do que as funções, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma função área. E a função área, ela vai retornar para mim πr ao quadrado. Beleza, mas qual R que ela vai retornar? Ela vai retornar, na verdade, qual R ela vai usar para fazer a conta? Ela vai usar o R do objeto. Como que eu me refiro a um objeto se eu estou definindo a função dentro do objeto aqui, ó? Como que eu me refiro a esse objeto se eu estou dentro dele? É aí que entra o self. O self, ele é um ponteiro para o próprio objeto. O self é isso aqui, ó. Beleza? Lá no Java, a gente chamava isso aqui de this. É a mesma coisa, né? Só que aqui em Python a gente chama isso de self. E isso aqui é um ponteiro para o próprio objeto. Então, quando eu chamar a função área desse círculo 1 aqui, ele vai usar o R que está dentro do círculo 1. Quando eu usar a área do círculo 2, eu tenho que usar o R que está dentro do círculo 2. Tá? Eu não posso usar qualquer, né? Porque eu tenho vários aqui agora. Eu tenho que saber qual que eu vou usar. Então, agora voltando para o nosso código aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui eu vou definir, então eu tenho aqui a área, o parâmetro aqui é o ponteiro para o próprio objeto. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um return aqui de self, aliás, vamos usar o pi do NumPy, então np.pi, beleza? Que multiplica o raio ao quadrado. Como que é o raio ao quadrado? Self, hora que eu der o ponto aqui, ó, ele já acessa as três variáveis que eu criei aqui, ó, self.r ao quadrado. O quadrado em Python é asterisco duplo 2. Então, beleza. Eu criei uma função aqui que me retorna a área do círculo. E aí, olha só que interessante. Agora, eu consigo pegar esse círculo aqui, ó. Eu criei os círculos aqui, beleza? E eu consigo fazer assim, ó. Eu consigo fazer print circ1.área. E eu vou calcular a área do círculo 1. E eu vou dar o print circ2.área. E eu vou calcular a área do círculo 2, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar o objeto 1 e eu vou mandar ele calcular a área dele mesmo, certo? Ele vai calcular e vai me retornar um valor. Essa questão de eu colocar o ponto aqui, chamar um método dele, chamar uma função dele, isso aqui é o que eu falei lá no começo, que é enviar mensagens para um objeto, né? Então, eu estou enviando uma mensagem para esse objeto aqui que eu quero que ele execute essa ação, que é calcular a própria área. Ele vai fazer isso para mim e ele vai me retornar um valor, né? Então, aqui, ó, se eu executar esse código aqui, ó, o círculo 1 tem raio 10, então eu vou ter π vezes 100 aqui como área, e o círculo 1 tem raio 7, então eu vou ter 7 ao quadrado, que é 49 vezes π aqui, né? Então dá mais ou menos quase 50 π aqui, né? Só para a gente ter uma ideia de valor, e aqui dá exatamente 100 π. Então você vê que eles calcularam as próprias áreas, as áreas deram diferentes e eles calcularam as próprias áreas aqui. E aí? E aí que eu posso fazer mais coisas aqui, né? Agora entra nas coisas legais que a gente pode fazer. Quando você cria uma classe, essa classe ela nunca é uma classe criada do nada, assim, tirada do bolso. Toda linguagem que tem orientação a objeto, ela tem uma classe especial que se chama objeto, que é a classe que vai dar forma para todas as outras classes, né? Então, ela vai ter algumas coisas específicas que todas as classes têm que ter. Ela vai dizer que todas as classes têm que ter essas coisas. Isso daí, e todas as coisas, a gente diz que todas as classes, absolutamente todas as classes, elas herdam os atributos e os métodos da classe objeto. Eu não vou falar sobre herança aqui por enquanto, porque eu acho que vai pesar muito e a gente não vai precisar de herança hoje. Mas herança é basicamente você pegar uma classe e você realmente herdar todos os atributos, todos os métodos dela e você adicionar coisas a essas coisas que você herdou. Por exemplo,
eu posso criar uma classe que representa uma pessoa, certo? Então eu vou ter uma classe lá que é um ser humano. É, Aí eu posso criar uma especificação dessa classe que é, por exemplo, uma mulher. Então, se eu vou criar uma mulher, a mulher ela tem que ter todos os atributos e métodos de um ser humano. Mas ela vai ter algumas coisas que são específicas dela, porque ela é uma mulher, ela é uma especificação de ser humano. Então, ela vai ter, por exemplo, sei lá, dosagem de hormônio progesterona. Beleza, é um hormônio que é quase ausente no corpo masculino, mas no corpo feminino tem. Então eu vou precisar fazer essa regulação. Enfim, tem várias coisas aí, só para vocês entenderem que a mulher ela continua sendo um ser humano, mas é uma especificação. Né? Então a classe, quando ela herda coisas, é essa questão de especificação. Né? E aqui o círculo, ele é um objeto. Ele é um objeto da linguagem, só que ele é um objeto que representa um círculo. Então ele tem essa especificação. Nem todo objeto na linguagem vai ter raio, XC, YC e área. Mas esse objeto que tem raio, XC, YC e área precisa ter algumas características que o objeto da linguagem Python tem que ter. Uma dessas características, que é algo que tem que ter em todas as classes, porque o Python vai chamar isso aí por trás, é um método que é um método de inicialização. Então a gente pode reimplementar esse método, né? E esse método a gente faz assim, ó, vou dar um def. Tudo que tiver escondido no Python vai estar escondido atrás de 2 underlines. Então se eu der 2 underlines aqui, ó, repara que tem um monte de método aqui que está escondido aqui e eles são métodos da classe objeto e que você pode ou não conhecer, né? O que a gente vai escrever aqui é o método init, né? Que é o método de inicialização da classe. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, no método de inicialização, o que eu vou dizer? O que eu vou dar para ele? Eu vou dar um raio, que vai ser um float. Eu vou dar uma posição x de centro, que vai ser um float. E eu vou dar uma posição y de centro, que vai ser um float. Beleza. E aí, ó, eu preciso agora, eu estou inicializando essa classe, né? Aliás, inicializando esse objeto. Então eu tenho que pegar esses parâmetros que eu passei e jogar nessas variáveis aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu faço isso assim, ó. Dentro dessa função que eu acabei de definir, eu vou fazer o quê? Self.r. Repara que quando eu dei self.r, eu acessei esse R aqui, ó. Foi ele que acendeu. Recebe R. Quando eu dei esse R sem o self, ele acessou esse aqui que era o argumento da função. Olha só, esse aqui é esse aqui de cima, esse aqui é esse aqui que é o argumento. Então o self ele faz essa distinção pra gente. Self.xc recebe xc e self.yc recebe yc. Por que eu criei essa classe de inicialização aqui? Porque essa classe de inicialização ela pode ser chamada nesse ato aqui, ó, quando você cria o círculo dessa forma. Porque em vez de fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Tira essas coisas todas daqui. Qual que é a ordem que eu coloquei lá? Raio xc, yc, certo? Então meu raio vai ser 10, o xc vai ser 2 e o yc vai ser 3. Beleza. Criei um círculo com esses parâmetros aqui. Quando eu der o print dele, não tem mais print dele aqui, ó. E agora deu erro no círculo 2 porque eu não chamei a inicialização com 3 parâmetros, mas tudo bem. Então vamos dar um... Comentar aqui. Print circ1.r, print circ1.xc e print circ1.yc. Agora sim, vamos dar o print certinho aqui. E olha lá, todos os dados estão lá dentro, só usando a função init, né? Que é a função que eu consigo usar dessa forma aqui, ó. Eu consigo passar os parâmetros já na criação do objeto aqui diretamente. E o Python por trás ele vai chamar essa função init que está escondida aqui, ó, né? Para fazer isso. Então a gente criou o círculo 1 assim. E repara que o código foi bem mais enxuto, né? Então eu já vou criar o círculo 2 assim também. Opa.
Aqui. Tô meio desastrado hoje. Ctrl barra aqui. O círculo 2 ele vai ter os parâmetros 7, 0 e 0.1. Beleza. Não precisa mais dessas linhas todas aqui. Já criei o objeto com os valores que eu queria. Inclusive eu consigo calcular as áreas deles. Ó, vai dar os mesmos 100π e 49π aqui, ó. Belezinha. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente com relação ao fato de a gente dar o print no objeto. Se eu der o print só no circ1, por exemplo, ó, ele vai aparecer aquela posição de memória toda escrota lá, e às vezes não é isso que a gente quer. Eu quero um print melhor. Então eu posso fazer algo que a gente chama de sobreposição de método, né? E a sobreposição de método, ela também vai ocorrer com esses métodos escondidos aqui, ó. Tem um método da classe objeto, aqui, que se chama str, que vai transformar as coisas em strings, né? Então repara que como eu estou fazendo a sobreposição, eu estou fazendo o overload desse método, ele aparece esse símbolo aqui, ó. Overload não, override, desculpa. Ele está mostrando esse símbolo aqui que está dizendo que a definição desse método que eu tinha lá na classe objeto está sendo sobrescrita. Beleza. Eu vou fazer uma definição bem estranha aqui. Eu vou fazer assim, a definição desse objeto aqui vai ser return, eu tenho que retornar uma string, obviamente, e essa string vai ser isso aqui, ó. Este círculo possui raio. Aí vamos concatenar essa string aqui, R, e centro em... Opa, faltou as aspas simples aqui. Mais f-string, vou fazer assim, xc yc. Opa, yc. Beleza. Então, esse daqui vai ser o meu método. Faltaram várias coisas. Vocês viram a cobrinha aqui, ó? Esse R aqui, ele não sabe de onde que veio, porque eu não tenho parâmetro aqui na função que se chama R. Isso aqui teria que ser um self.r. Aí sim, ó. Aí ele entende. Self.r, self.xc e self.yc. Porque é tudo coisa que está dentro aqui da classe. Então eu sobrescrevi isso daqui. E agora sim, ó. Quando eu der o print no círculo de novo, ó. Vou dar o print no círculo 1 aqui, ó. Aqui, ó. Esse círculo possui raio 10 e centro em 2 e 3. Olha só. E você pode dar o print do jeito que você achar melhor. Então tá aqui, ó. Print do círculo 1. Eu vou dar o print no círculo 2 também. Aqui, ó. E o outro aqui, ó. Esse círculo possui raio 7, centro em 0 e 0.1. Então, essas são as coisinhas básicas que eu queria passar para vocês de orientação a objeto. Mas assim, basicamente, isso aqui é muito poderoso, né? Isso aqui é muito legal, porque você consegue estruturar o seu programa de uma forma que os objetos conseguem trocar mensagens entre si, e uma simples definição de círculo que eu faço, eu consigo definir quantos círculos eu quiser, da forma que eu quiser, bem como os objetos que você criar aí no seu programa. Você pode fazer com que eles tenham os métodos que você quiser, e você pode fazer com que eles sobreponham outros métodos se for necessário. Tem um monte de método que dá para sobrepor aqui, depois tem que ler toda a documentação, mas tem realmente muito método. E dá para fazer uns objetos muito, muito interessantes aqui. Tá? Então isso aqui é bem basicão mesmo de como que cria uma classe. E como que eu faço orientação a objeto em Python. Né? Mas bem o básico mesmo, bem o inicial. Por que eu quis passar isso para vocês? Agora eu vou apagar isso aqui. Porque... se a gente for na RobPy V5 aqui, ó, que é a que está lá no Canvas, quando eu entro na função na V5 aqui, ó, eu vou ter já uma classe, e olha só as funções que estão sobrecarregadas aqui, ó, né? Eu tenho a função de início. Essa aqui não é bem uma sobrecarregamento, é uma redefinição,
porque como é um objeto, todo objeto tem que ter uma função de inicialização e você tem que definir ela mesmo, você não tem que sobrecarregar. É algo um pouquinho diferente de orientação a objeto, tá, pessoal? E em Java, isso aqui, por exemplo, esse método de inicialização ele tem que ter o mesmo nome da classe, né? E você pode ter vários métodos de inicialização. Em Python, não. Em Python ele chama init, né? E aqui eu não me lembro se você pode ter vários inits diferentes. Pode ser até que você possa. E aí, quando você for definir inits diferentes, tem que ter número de parâmetros diferentes e tal. Mas é bem tranquilo de fazer. E aí, então, aqui a nossa classe, ela vai ser uma linha da matriz de Denavier-Hartenberg. Perdão. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter o comprimento do link i-1, que eu chamei de A, é o campo A. Ele vai ter a torção do link i-1, que eu chamei de alfa. Isso aqui está em radianos. Eu vou ter o offset da junta i, que a gente chamou de D. E eu vou ter o ângulo da junta i, que a gente chamou de θ. Aí eu vou ter uma função de inicialização, para eu poder inicializar essa classe aqui da forma como eu achar mais conveniente. E depois eu tenho aqui, eu dei o override na função string aqui, justamente para a gente poder dar o print aqui e ver exatamente os valores que estão dentro da classe de uma maneira mais conveniente. Então a nossa classe linha DH, ela funciona assim. Eu até nem coloquei um docstring nela aqui, talvez eu deveria colocar, mas depois eu melhoro isso. E a gente vai implementar 3 funções aqui, basicamente. Uma que é uma função que cria uma matriz de Denavier-Hartenberg, baseada nessa linha aqui. Então, esse objeto aqui, para mim, ó, olha que interessante. Ele representa uma linha da matriz de Denavier-Hartenberg. Então, a gente estava criando essa matriz aí, e essa matriz aí, ela tem essa carinha aqui, ó, quer ver? Aqui. Ela tem essa carinha aqui. Então, eu tenho o número do link, alfa i-1, a i-1, di, θi. E o meu objeto, ele vai representar uma linha. Se eu fizer uma lista no Python aqui com várias dessas linhas concatenadas, essa lista vai estar indexada, né? E eu vou ter, no fim das contas, a matriz de Denavier-Hartenberg representada como uma lista de linhas da matriz de Denavier-Hartenberg. Então, pelo menos na minha implementação aqui, fez sentido fazer dessa forma. Beleza. Poderia ter implementado só como uma matriz aqui? Poderia também. Mas aí eu acho que a gente não teria essa discussão legal de classe e tudo mais, e implementar as coisas como objetos. Eu acho que é um passo adiante nesse sentido da programação. Beleza. Então, aquela classe ela vai implementar isso daqui. Eu vou fazer um vetor de objetos implementados por aquela classe que vai ser a minha matriz. Aí tem uma função. Tem uma função que a gente vai implementar, que vai pegar uma linha dessas e criar uma matriz 4x4 que representa a transformação de frames proposta por aquela linha. E depois a gente vai criar uma outra função que vai pegar a matriz de Denavier-Hartenberg e vai criar a transformação do frame da ferramenta até o frame inercial. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, olha só. Vamos criar essa matriz de Denavier-Hartenberg aqui primeiro. Essa matriz de Denavier-Hartenberg, ela vai ter que ser uma lista, e essa lista ela vai ter que ter objetos da matriz objetos linha da matriz de Denavier-Hartenberg. Para fazer isso, para fazer o type hinting corretamente, aqui ó, repara que essa função aqui de baixo ela retorna uma matriz. A matriz o tipo dela é np.ndarray, né? Então eu já dei o type hinting dessa forma. Como eu vou fazer o type hinting como preciso dizer para o type hinting que eu vou ter uma lista de objetos do tipo do objeto que eu criei, eu preciso usar essa função list aqui, que ela está nesse pacote aqui que eu tive que importar, que é esse pacote typing aqui, ó. Então do pacote typing eu importo essa função lista só para poder fazer o type hinting lá embaixo. Então, ó, só para eu poder dizer aqui, deixar documentado aqui que eu vou retornar uma lista de linhas de Denavier-Hartenberg. Beleza. Repara que aqui ó, começou a definição da classe. Então aqui ó, eu vou até fazer igual eu fiz lá para a gente não perder. Que aqui eu vou começar a definição da classe linha DH. E depois dela eu vou ter o
Mínimo da definição da classe linha DH. Só para a gente deixar essa classe separada do resto, porque aqui ó, a gente já está definindo funções fora da classe e eu tenho que diferenciar as funções que eu criei dentro da classe, que tem até essa indentação a mais aqui ó, das funções que eu criei fora da classe, né? E tem toda uma questão aqui de você quebrar duas linhas quando você termina uma classe e tal, é um pouquinho diferente. Mas só para a gente deixar bem definido aqui que isso é a definição da classe e aqui eu estou definindo funções do módulo RobPy sem que essas funções estejam dentro daquela classe, né? Elas são funções avulsas aí. Então, ó, eu preciso criar aqui, nessa função eu preciso criar uma lista de n elementos que são n elementos vazios dessa linha da matriz de Navier-Hartenberg. Como que eu crio um elemento da linha da matriz? Eu faço assim, ó. A definição da classe está aqui, o método init está aqui, certo? Quando eu vou fazer a definição, eu não vou passar esse parâmetro self, até porque nem faz sentido. Ele tem que estar aqui no código, mas quando eu for usar lá embaixo, eu não vou usar a definição. Então, basicamente, eu vou passar os parâmetros A, alfa, D e θ. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, aqui. Eu vou, para definir um objeto, eu vou dar um linha DH e eu vou deixar os 4 parâmetros zerados aqui, alfa, D e θ. Todos os parâmetros zerados. Isso aqui vai ser um objeto linha DH. Repara que não deu nenhum erro, nada, tá tudo ok. E eu poderia colocar esse objeto em algum lugar aqui, ó, né? Por exemplo, aqui. Criei o objeto, coloquei aqui, tá suave. Só que eu preciso criar uma lista desses objetos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista aqui, e essa lista vai ser uma lista vazia, ponto e vírgula é memória muscular, gente. E agora eu vou rodar, eu tenho uma maneira bem mais fácil de fazer isso, e eu vou mostrar para vocês já, tá? Mas primeiro eu vou fazer no método tradicional, que é usando o forzinho normal. Então eu vou fazer aqui com for, então para for C1, C1 é sempre, os meus contadores são C1, C2, C3, eu nunca uso IJK, eu já falei isso com vocês. Então, é C1 in range n. Essa função range n aqui, ela vai ajudar a eu iterar esse objeto aqui de 0 até n-1, né? Então, aqui eu vou de 0 até n-1, que vai me dar n iterações aqui, que é o que eu quero, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa lista aqui, e eu tenho que dar um append, mylist.append, a própria lista e o objeto que eu quero colocar lá. Beleza. Aqui faltou um monte de coisa, faltou os 2 pontos aqui, faltou a indentação aqui. E aí depois eu vou dar um return. Vou voltar a indentação. MyList. Beleza. Isso é uma das formas de fazer, tá? Aqui acho que é só passar o que eu quero dar o append. Não precisa passar um outro argumento aqui. Então é só o que eu quero fazer. Eu quero pegar essa lista e quero dar um append dessa linha DH. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista e vou colocar isso aqui no final dessa lista. Vamos ver se isso funciona. Então eu vou pegar agora, eu vou lá na minha função teste, eu vou dar um import da RobPy v5 agora, as Rob, eu vou fazer um aux, recebe RobPy ou Rob ponto. A função que a gente estava mexendo era essa, cria matriz DH aqui, ó. Cria matriz DH. Eu vou criar uma com 5 elementos para ver se funciona. E vamos dar um print no aux aqui. Esse print no aux acho que não vai dar nada, mas vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 5 objetos aqui que são os objetos
que estão dentro dessa lista aqui, ó. Então já beleza, já apareceram 5 objetos. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso rodar um for para dar o print em todos eles. Então for elemento em aux print elemento. Beleza. Tá aqui, ó. Então eu tenho 5 elementos na minha matriz de Navier-Hartenberg. Todos eles têm as posições zeros aqui, ó, né? A0, alfa 0, D0 e teta 0. Beleza. Tem uma forma melhor de fazer essa implementação aqui no Python, que a gente pode fazer. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou até deixar comentado aqui. Assim, ó. Forma normal. Mas tem uma forma mais fácil de fazer, que a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha só que legal. Eu posso fazer mylist recebe. Agora a gente vai usar o tal do list comprehensions do Python lá. Então eu vou criar uma lista aqui. E aí eu vou escrever dentro dessa lista o que eu quero que tenha nessa lista aqui, ó. Então essa lista aqui vai ter o meu linha DH 0, 0, 0, 0 for C1 in range N. Pronto. Isso aqui faz exatamente a mesma coisa. Ele vai criar uma lista, né, onde a lista é dada por esse colchetezinho aqui, onde cada elemento da minha lista vai ser esse linha DH0000 para cada elemento C1 nessa faixa aqui de 0 até n-1. Então de 0 até 4, né? Porque o meu n é 5 lá. E quando eu testar, olha só. Exatamente a mesma coisa, né? Então esse modo aqui é utilizando algo que a gente chama de list comprehension. List comprehension é muito esquisito, mas conforme você vai entrando no Python, você vai acostumando a usar esse troço aqui, e depois é ruim de desacostumar. Mas enfim, né? E repara que a gente nem usa esse C1 aqui, ó. Eu poderia criar, por exemplo, olha como é versátil. Eu poderia criar aqui elementos com valores diferentes aqui para cada posição, ó. Vamos dar um valor em D aqui diferente, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar o C1 em D, só para vocês verem o que acontece. Olha só. Olha aqui, ó. Já criou 0, 1, 2, 3 e 4. Já tem 5 elementos diferentes aqui na sua lista. Lógico que a gente não quer isso, né? Eu vou deixar com 0 aqui mesmo. Mas porque eu quero criar uma matriz vazia, mas só para vocês terem noção de que esse negócio de list comprehension é poderosinho. Beleza. Então criamos a nossa primeira função aqui, que é criar uma lista de matrizes. Aliás, que é criar uma matriz com elementos de linha de Navier-Hartenberg aqui. Beleza. Agora o que eu quero fazer? Para uma linha específica dessa matriz aqui, ó, a gente já viu na última aula que eu tenho como criar uma matriz de transformação, que é essa matriz de transformação. Tava certo ali? Não. Que é essa matriz de transformação aqui, ó, né, onde eu englobo todos os elementos da linha da matriz de Navier-Hartenberg lá. Então eu tenho alfa i-1, ai-1, teta i e o di aqui, ó, né? E eu quero pegar agora a minha linha da matriz de Navier-Hartenberg e montar essa função aqui. A gente poderia fazer isso aqui manualmente, direto, digitando todos os termos aqui. Talvez seja até computacionalmente mais eficaz, né? Mas eu posso também fazer isso daqui utilizando essas matrizes de rotação base aqui que a gente tem e fazendo a multiplicação das matrizes. Computacionalmente é menos eficiente, mas é interessante, né? É uma abordagem interessante. Então eu vou fazer desse jeito aqui só para vocês verem que fica legalzinho. Aqui eu vou fazer o que, ó? Então aqui, ó,
é exatamente essa função que a gente está implementando. Eu tenho 4 matrizes para implementar primeiro. Eu tenho aqui, ó. Opa. Aqui. Eu tenho a matriz. Lembra que a gente tinha 4 sistemas de coordenadas aqui? Então eu tenho uma matriz que vai do sistema I para o P. Depois eu vou ter a matriz que vai do P para o Q. Depois do Q para o R. E depois do R para o I-1. Né? Então eu vou definir essas 4 matrizes aqui, ó, que a gente tem funções para criar elas já. Né? Eu vou fazer aqui, ó, a matriz de transformação que vai levar do I para o P, certo? Que matriz de transformação era essa? Era uma matriz de transformação homogênea, aqui, ó, do I para o P, que era uma translação em Z de exatamente DI. Era isso que a gente fazia. Então eu vou pegar a nossa função aqui, ó. A gente tem uma função que se chama cria operador 4, onde a gente dá a matriz de rotação e o vetor de translação. Eu só vou querer dar o vetor de translação. Aqui a gente já criou ela especificamente para que eu só dê o parâmetro que eu preciso, realmente. O outro já vai por padrão. Então, o meu vetor aqui, ó, de translação, ele vai ser o vetor cria vetor 3. E esse cria vetor 3 vai ter as posições 0 em x, 0 em y e o D da matriz de transformação, da linha da matriz de Navier-Hartenberg aqui. Como que eu acesso esse D daqui? É esse lin, que está aqui nos parâmetros da função, ponto D. Pronto. Então essa daqui vai ser minha matriz de transformação. Se você lembrar, na função cria operador 4, se a gente for até ela, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o vetor de translação, ele já tem um valor padrão, que é um vetor de zeros, e a matriz de rotação já tem um valor padrão também, que é uma matriz identidade. Então, se eu não passar a matriz de rotação, já vai aparecer a identidade lá. E se eu não passar o vetor de translação, já vai aparecer tudo zero lá. Por isso que a gente só passou o vetor de translação, porque a matriz de rotação aqui já vai identidade de qualquer forma. Voltando lá para onde a gente estava, que é aqui, então eu já fiz a primeira matriz aqui, ó, que é essa primeira matriz aqui que vai de I para P, essa matriz. Depois eu posso fazer a matriz que vai de P para Q. Ela é uma matriz de rotação em torno de Z, e se vocês lembram da aula, a gente tinha que girar menos θ em torno de Z, né? Então olha só que simples que ficou aqui, ó, de P para Q, T de P para Q, vai ser o cria operador 4, onde a matriz de rotação que eu vou passar é a matriz de rotação em Z, onde eu vou girar menos θ. Então, menos lin.θ. Beleza. Ó, poderosíssimo. Depois de P para Q já foi. Depois de Q para R, vai ser o quê? De Q para R, vamos olhar lá, é uma translação na direção de x com o valor de A. Então a gente vai fazer uma translação. Aqui, ó. Cria operador 4, translação na direção de x, então cria vetor 3, lin.a, 0 e 0. E a minha última matriz das nossas 4 matrizes de transformação aqui, ela vai ser essa matriz de R para I-1. Então eu vou fazer uma matriz de transformação que vai de R para I-1, dá para escrever aqui. Então eu vou escrever I ante aqui, que vai ser o I anterior, só para a gente saber. Isso daqui vai ser também o cria operador 4. É uma matriz de rotação aqui agora, ó, em torno de x, né? Porque o x aqui é 1. E se vocês lembram da aula, a gente estava girando de menos alfa, né? Então eu vou criar uma matriz de rotação aqui. A minha matriz de rotação aqui vai ser uma matriz de rotação em torno de x, onde eu vou girar menos alfa. Beleza. E a matriz que eu tenho que fazer como matriz de transformação final, ela vai ser o produto dessas 4 matrizes aqui, nessa ordem aqui, ó. Nesta ordem aqui, ó.
de R até I anterior, Q até R, P até Q e I até P. Né? Então vamos fazer esse produto aqui, ó. T de R até I anterior, arroba T de Q até R, arroba T de P até Q, arroba T de I até P. E pronto. Isso cria a nossa matriz de transformação. A gente pode colocar alguns prints aqui, ó, para testar. Print T e P. PQ, QR, IR e AND. Tá aqui. E a gente pode dar uma testadinha rápida aqui. E para testar, quando eu estava preparando a aula, eu achei que eu tinha feito uma bobagem aqui, mas não tinha. Quer ver, ó? Vamos fazer um aux, recebe só um elemento de linha aqui, ó. Então, rob.linha DH. O A vai receber 1. O alfa, esses ângulos aqui, eles têm que ser todos os ângulos que estão no primeiro quadrante, senão vai ser difícil a gente verificar os sinais lá das matrizes, né? Então o alfa, ele é um ângulo em radiano, ele vai ser 0,1. O D vai ser 2. E o θ vai ser 0,2. 0,1 e 0,2 radianos estão dentro do primeiro quadrante. Tem os espaços mais aqui que não precisava. Então a gente pode dar um print no aux aqui só para testar que está tudo certo. E depois eu posso fazer um rob. A matriz ali era... A matriz não, a função era cria transformação linha 4. Cria transformação linha 4. Eu não vou nem dar o print nela, porque ela já tem vários prints internos ali que vão funcionar para nós. Então tá aqui, ó. A nossa função tá aqui, a nossa linha de Navier-Hartenberg tá aqui, 1, 0.1, 2 e 0.2. E aqui, ó, a primeira matriz, que é a translação de D na direção de Z, tá certa? A segunda matriz, que é a translação de... Aqui, ó. Segunda matriz, que é a translação de θ na direção de x. Aqui, para a gente verificar, o que vai acontecer? Esse sinal de menos tem que estar aqui em cima, porque o ângulo é do primeiro quadrante, então fica tudo, os cossenos e os senos ficam positivos. Então tem que ter um menos só aqui. Vamos ver lá no Python. Nosso menos está aqui, ó. Então tá certo. Depois a gente tem a translação de A era 1, né? A translação de A em x, e depois a gente tem a rotação em torno de x de alfa, né? Que era o ângulo de torção. E aí o sinal de menos está aqui em cima. Quando a gente olha lá na nossa teoria aqui, esse sinal de menos tem que estar aqui em cima mesmo. Então as matrizes estão aparentemente congruentes. Tá tudo certinho. E aí, lógico, eu não preciso verificar o produto das matrizes, porque eu sei que o Python já faz isso aqui corretamente. Então o produto aqui vai sair certo, né? Beleza. Temos essa daqui. E por último, a gente tem que criar agora, a gente já sabe criar a função de transformação para uma linha. Agora a gente tem que criar a transformação para a matriz toda, né? Para a matriz toda, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a matriz. Vou pegar aqui, ó. Aqui tem um desenho legal na matriz. Eu tenho que pegar a matriz. E essa linha aqui, por exemplo, ó. Essa linha 1 aqui, ela representa a matriz de transformação do frame 1 para o frame 0. A linha 2 representa a matriz de transformação do frame 2 para o frame 1. Então, eu tenho uma sequência aqui, ó, de linhas que eu tenho que multiplicar, de forma que eu vou ter lá minha matriz de Navier-Hartenberg. Então, eu vou ter aqui, de pretinho aqui, vou ter aqui
A, alfa, D, teta. 1, 2, 3. E que eu vou ter o link N. Então, dessa linha aqui vai sair a matriz de transformação que me leva do link N para o link N-1. Aí, do link não, né? Do frame, N para N-1. Daqui eu vou ter a matriz de transformação que me leva do frame 3 para o 2. Daqui eu vou ter a matriz de transformação que me leva do frame 2 para o 1. E daqui eu vou ter a matriz de transformação que me leva do frame 1 para o 0. Né? Então, se eu quero pegar um vetor que está lá no sistema de coordenadas da ferramenta e trazer para o sistema inercial, eu tenho que fazer a transformação de n para 0. E essa transformação aqui é a transformação de n para n-1, n-1 para n-2, n-2 para n-3, tal. Transformação de 3 para 2, transformação de 2 para 1, transformação de 1 para 0. Ou seja, eu tenho que pegar essa matriz aqui, essa primeira matriz, e eu tenho que multiplicar essa matriz à direita pela matriz da linha de baixo. Eu sempre tenho que fazer isso daqui, ó. Tem que pegar essa aqui e fazer essa multiplicação à direita pela matriz de baixo. Porque lembra que é multiplicação matricial. Se eu trocar a ordem das matrizes aqui, eu vou ter uma matriz diferente. Né? Não posso trocar essa ordem, nunca. Então eu vou ter aqui a matriz da primeira linha multiplicada à direita pela matriz da segunda linha, multiplicada à direita pela matriz da terceira linha, assim por diante. Então vamos montar o algoritmo que faz isso daqui, ó. Vamos ter que rodar um forzinho básico. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Então for, primeiro eu vou fazer uma traquitana muito legal aqui, que a minha matriz, eu vou criar uma matriz auxiliar, vai ser np.i4. Então eu criei uma matriz de identidade 4x4. Beleza. Essa é a minha matriz de identidade. O que eu vou fazer aqui, ó? For C1 in range main mat. O que é tudo isso? Tudo isso é o seguinte, ó. Lemmat é o comprimento dessa lista de linhas aqui, né? Então vai ser o número de linhas da matriz. Lemmat é o número de linhas da matriz. Range disso daqui vai ser entre aspas, um contador. Em Python a gente chama de iterável. E esse iterável, ele vai de 0 até o número de linhas da matriz menos 1, que são os valores que eu quero atribuir ao meu contador aqui, ó. Então, de contador de 0 até o número de linhas da matriz menos 1, é isso que está escrito nessa linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aux recebe aux multiplicado à direita por hobby.cria não tem hobby aqui, né? É só cria. Transformação de linha 4x4. A partir da linha mat C1. Então, olha só, eu estou pegando essa matriz e multiplicando à direita pela matriz criada por cada linha da matriz de Denavi-Hartenberg lá. E é só ir multiplicando até chegar no final. Cheguei no final. Return aux. Beleza. Então tá aqui. Aí o que aconteceu aqui, ó? Terminei essa matriz aqui. Terminei isso aqui. Terminamos a nossa RobPy também. Acho que é um momento de emoção para todos. Precisa quebrar uma linha aqui para não ficar essa cobrinha chata aqui. Pronto. Olha que momento emocionante. Terminamos a nossa RobPy. E agora eu consigo pegar uma lista aqui, ó. Repara, vamos fazer um teste bem bobo aqui, ó.
Vamos rob.cria lista. Então, cria matriz DH, tá aqui. Vamos criar uma matriz com 10. Imagina um robô de 10 links aí. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar essa matriz de transformação total aqui, que vai ser a matriz de transformação usando todas as linhas dessa matriz AUX aí. Né? Então, rob.cria transformação total da Navier-Hartenberg. Tá aqui. Usando AUX. Vou dar um print disso. Obviamente que eu criei aqui, ó. Eu nem criei uma função que dá o print nessa lista aqui, né? Eu podia ter feito isso. Vamos criar essa função aqui rapidinho. Vou fazer assim, ó. Def print lista. Vai ser só uma lista. L list. E não retorna nada. Entendi por que tá assim aqui. Tô confundindo a palavra? Retorna float, retorna float. É com maiúsculo. Achei que eu tava ficando doido aqui já. Aqui. E aí eu vou fazer só um for C1 in range main L print L sim. Pronto. Vamos dar esse print list aqui agora no AUX. Hobby.print lista. E aí, beleza. Então, ó, aqui, ó, fizemos uma lista aqui com 10 elementos aqui, certo? E aí a matriz de transformação final, que vai ser o produto de todo mundo, vai ser uma matriz de identidade, obviamente, porque eu não propus nenhum deslocamento e nenhuma angulação em nenhum dos elementos aí, né? Aí vai de a gente começar a fazer essas propostas. Então, se eu posso pegar lá no elemento 3 da minha lista, sei lá, aux 3.d recebe 0.1, por exemplo. aux 3.alpha recebe 0.7 radianos, ponto vírgula não precisa. Esse aux 3 aqui é com colchete. E aí, beleza. Vou dar o mesmo programa. Olha só. Aqui, ó, a gente modificou esses parâmetros aqui. Agora a nossa matriz ela já tem umas coisinhas aqui, né? Como eu só modifiquei o D, eu não modifiquei o A, então o A só aparece aqui em cima, né? Então tá zerado aqui ainda e tal. E como eu só modifiquei também o alfa ele vai ser o ângulo de twist, que ele é em torno de x, né? Então só vai mudar essas 4 posições aqui, essas duas. E aí, conforme a gente vai passar uma matriz de Navier-Hartenberg aqui para esse programa, a gente vai conseguir calcular essa matriz aqui de transformação homogênea já total do negócio todo, né? E a gente vai conseguir pegar algo que está lá no frame da ferramenta e jogar para o frame inercial, para a gente saber exatamente como que está a ferramenta. Esse era o nosso objetivo com cinemática direta. A gente consegue fazer exatamente isso daqui.
Agora, o objetivo da cinemática inversa é saber o contrário, né? Quer dizer, agora que eu sei isso daqui, agora que eu sei a posição da ferramenta, eu quero saber a posição das juntas. E isso é um trabalho bem mais complexo que a gente, obviamente, não vai fazer nesse semestre aqui. Belezinha, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.